Bom, se você for nesse site que eu te falei, usp.br/pró-reitoria de graduação, PRG, vocês vão ir lá, aluno transferência externa, vocês vão encontrar todos os links, então, não ainda desse ano, de 2021, 2022, mas do ano passado, de 2020 e 2021, ok? Para você ter uma ideia, esses editais da segunda fase, geralmente não tem grandes mudanças. Acontece uma adaptação ou outra, mas ele se mantém constante ao longo dos anos. E aí você vai selecionar a faculdade que você quer prestar, né? E você vai verificar quais são as regras. Bom, a regra mais comum, como eu te falei, é uma prova dissertativa, que cai o conteúdo geralmente do primeiro e do segundo semestre do curso que você está tentando prestar. Esse é o padrão. Diria que mais de 70% dos cursos, eles adotam esse padrão. Uma prova dissertativa com conteúdo que do primeiro ou do segundo semestre que você está, do curso que você vai estar tentando, com um currículo, obviamente com o currículo da USP. 70% é essa modalidade de prova. E elas acontecem depois de 2, 3 meses do resultado ali da primeira fase. O outro modelo é uma prova, mas não dissertativa, uma prova objetiva, né? Essa prova objetiva, tem alguns exames, assim como a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, elas fazem uma prova mista, né? Tem uma parte dissertativa e tem uma parte objetiva, né? Mas a maioria, ela é dissertativa. Também com conteúdo programático estabelecido. Quando eles não estabelecem um conteúdo programático, eles estabelecem a disciplina que vai ser exigida na prova. E você, com o nome dessa disciplina, você consegue ir no sistema Júpiter, isso a gente vai falar mais detalhadamente em outras ocasiões, que você pode ir lá buscar o conteúdo programático daquela disciplina. Bom, a outra modalidade é a modalidade de análise curricular, né? Você vai entregar ao seu histórico escolar, né? Já deve ser, quando ele estabelece isso como critério, ele já estabelece algum critério de corte, ou seja, você precisa ter média 7 na sua faculdade de origem, por exemplo, estou dando um exemplo hipotético, tá? E eles apenas fazem uma análise desse seu histórico escolar. É o jeito antigo, sem ser esse jeito de preparação da prova que a gente conhece hoje em dia, que está mais familiarizado, que a maioria das unidades adota. E outro método, o método que a gente não gosta aqui, que é um critério totalmente subjetivo, que é uma entrevista, né? Uma entrevista com o candidato, e como não é uma análise muito objetiva, mas é a minoria. A EASH, em alguns cursos, a EASH, que é a USP Leste, adota isso em alguns cursos dela, mas a grande maioria estabelece critérios objetivos, né? Diferentemente do que alguns já me falaram, mas poucos, graças a Deus, falaram que não, isso aí é cartas marcadas. Não, os critérios, eles são objetivos, né? Mesmo essa da entrevista, para ele chegar na entrevista, ele teve que passar por uma seleção, uma pré-seleção feita pela FUVEST de critério bem objetivo, tá? Então, são esses 4 critérios. Eu faço uma entrevista, posso fazer uma análise curricular, uma prova objetiva, uma prova dissertativa, ou a mistura desses elementos, tá? Ou a inexistência desses critérios estabelecendo pela primeira fase, pela prova de pré-seleção realizada pela FUVEST. Então, são todos esses critérios. Como você deve saber qual é o seu, entra lá no site da USP, da Pró-Reitoria de Graduação, usp.br/prg, e procura o edital da segunda fase, que lá vai estar dizendo exatamente. Não tem desse ano, mas tem dos anos passados, como eu disse, isso não se altera.